Trabalhei um tempo como vigilante noturno numa construção abandonada no centro da cidade. O prédio estava pela metade, as obras tinham parado fazia anos, e meu trabalho era basicamente impedir que invasores e moradores de rua entrassem lá. No começo, parecia tranquilo, mas depois de um tempo, comecei a notar que aquele lugar tinha algo errado. Na minha primeira semana, tudo correu normal. Eu fazia a ronda pelos andares inacabados, conferia as entradas e depois ficava na guarita olhando as câmeras. Mas lá pela terceira noite, comecei a escutar uns barulhos estranhos. Não era vento nem o barulho de rato. Era diferente. Certa noite, quando eu estava na portaria, ouvi um som de passos vindos do andar de cima. Peguei a lanterna e subi devagar. O lugar era escuro, cheio de pilhas de tijolo e vigas expostas. Quando cheguei no segundo andar, varri a lanterna pelo chão de cimento e não vi nada, mas o barulho continuava. Os passos estavam no terceiro andar agora. Subi mais um lance de escadas. O som parou de repente. O silêncio ali era pesado, denso. Iluminei cada canto, tentando ver se era algum invasor. Nada. Apenas a estrutura fria do prédio inacabado e aquela sensação estranha no ar. Voltei para a portaria e fiquei observando as câmeras. A do terceiro andar pegava só um pedaço do corredor, mas de repente a imagem ficou granulada. Meu peito gelou quando vi uma sombra passar rápido pela tela. Peguei o rádio e chamei um outro vigilante, o Sampaio, que fazia o turno anterior ao meu. Perguntei se ele já tinha visto alguma coisa estranha ali. Ele demorou uns segundos para responder e depois soltou um riso nervoso. Você viu também, né? Meu coração disparou. Vi o quê? Quem tá subindo nesses andares? Sampaio ficou em silêncio por uns segundos. Não é gente, rapaz. Não adianta subir atrás. Ele sempre tá ali. Antes que eu perguntasse mais alguma coisa, o rádio ficou mudo. Fiquei ali, segurando o aparelho, sentindo um arrepio subir pelas costas. Olhei de novo para as câmeras. A sombra não estava mais lá, mas o microfone da portaria captou um som. Um sussurro, baixo, arrastado, como se alguém estivesse bem perto da câmera. E eu tive certeza que ele disse meu nome. Fiquei paralisado olhando para a tela. Meu nome. Eu tinha certeza do que ouvi, mas não tinha como ser verdade. Tentei me convencer de que era interferência, algum ruído qualquer, mas lá no fundo eu sabia que não era. A respiração acelerou e a sensação de estar sendo observado ficou insuportável. Levantei da cadeira num impulso, tentando recuperar o controle. Peguei a lanterna de novo e saí da guarita, decidido a dar uma olhada lá em cima mais uma vez. A noite estava estranha. Um vento frio passou pelo corredor e parecia que cada sombra naquele prédio inacabado se movia um pouquinho. Quando cheguei na escada, percebi que o chão estava molhado, mas não tinha chovido, e o cheiro era ferroso. O ar pesou nos meus pulmões. A cada degrau que subia, meu corpo gritava para eu dar meia volta, mas alguma coisa me puxava para cima. No terceiro andar, a luz da lanterna piscou. Passei a mão na testa, suando frio. E foi quando ouvi de novo. Um sussurro, baixo, arrastado, vindo do fundo do corredor. Apontei a lanterna para lá. O feixe de luz tremia junto com minha mão. No final do corredor, entre as pilastras, alguma coisa se mexeu. Pequeno, agachado, os olhos brilharam quando a luz passou por eles. Meu coração bateu na garganta. Não consegui mexer um músculo. E então aquilo veio rastejando na minha direção. Rápido! Soltei um grito e saí correndo escada abaixo. Nem olhei para trás. Senti o ar gelado nas costas, como se alguma coisa estivesse bem ali, me seguindo. Quando cheguei na portaria, bati a porta e travei tudo. O rádio chiou. Era o Sampaio. Eu falei para não subir. A voz dele saiu baixa, quase como se não quisesse ser ouvido. Antes que eu pudesse responder,
O microfone captou um som, uma respiração pesada, dentro da guarita. Virei rápido, com o coração quase explodindo. A luz do monitor piscou e por um segundo vi o reflexo na tela. Atrás de mim, o reflexo na tela desapareceu no mesmo instante em que virei, mas eu sabia que tinha visto algo ali. Meu corpo inteiro estava tremendo. O monitor voltou ao normal, mostrando apenas as imagens granuladas das câmeras de segurança. Nenhum sinal de movimento, nenhuma sombra. A respiração pesada dentro da guarita tinha sumido, mas o ar ainda estava denso, carregado. Peguei o rádio e chamei o Sampaio de novo, a voz embargada pelo medo. Sampaio, você tá aí? Eu vi alguma coisa. Atrás de mim. O rádio chiou por alguns segundos. Então a voz dele veio baixa e pausada. Sai daí, agora. Não precisei ouvir duas vezes. Peguei minhas coisas e saí da guarita o mais rápido que pude. Mas quando passei pela porta, senti um arrepio gelado subindo pela espinha. Tive a impressão de que alguma coisa estava me observando do escuro. Corri até a saída do prédio, sem olhar para trás. Quando cheguei no portão, ele estava entreaberto, mas eu lembrava bem de ter trancado. Meu coração acelerou ainda mais. Atravessei o portão e só parei quando cheguei na calçada. Respirei fundo, tentando me acalmar. O prédio agora parecia só uma construção qualquer, abandonada e sem vida, mas eu sabia que não era. Na manhã seguinte, fui até a administração e pedi demissão. Não quis explicar os motivos, mas o olhar do gerente disse que ele já sabia. Apenas assentiu e assinou os papéis. Antes de ir embora, encontrei o Sampaio. Ele me olhou por alguns segundos e soltou um suspiro. Ninguém aguenta muito tempo lá, cara. Eles sempre fazem a gente ir embora. Nunca mais voltei naquela construção. Mas até hoje, de vez em quando, tenho pesadelos com aquele lugar. E no fundo, eu sei que se tiver olhado para trás naquela última noite, teria visto alguma coisa me seguindo. Trabalhei como vigilante noturno por muitos anos em um galpão afastado da cidade. O lugar era cercado de mato e ficava num ponto onde quase ninguém passava depois das 8 da noite. Eu sempre gostei do turno da noite. Era tranquilo. O máximo que acontecia era um gato entrando para caçar algum rato. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Cheguei pro meu turno às 10 da noite, como sempre. O vigilante do turno anterior, o Almeida, tático demais, me passou a ronda dizendo que estava tudo em ordem. Peguei minha lanterna, conferi o cacetete na cintura e fui fazer minha primeira volta pelo pátio. O galpão era enorme, com um estacionamento vazio e algumas câmeras de segurança que pegavam os pontos principais. Mas tinha uma parte do terreno, lá nos fundos, que ficava sempre no escuro porque uma das lâmpadas vivia queimada. Quando passei por lá, senti um arrepio subindo pela espinha. O vento gelado batia no meu rosto e um cheiro estranho, tipo terra molhada misturada com ferrugem, tomou o ar. Eu acendi a lanterna e joguei o facho de luz pelo terreno. Nada, apenas mato e uns pedaços de ferro enferrujados que estavam largados ali fazia tempo. Voltei para a portaria, me sentei e liguei o monitor das câmeras. Fiquei ali, vendo a tela piscando de um ponto para o outro, tudo calmo. Mas lá pela meia-noite, a câmera do fundo deu um chiado. A imagem ficou granulada, como se tivesse alguma interferência. Me ajeitei na cadeira, franzindo a testa. Aí, entre os chuviscos da tela, vi algo. Uma sombra. Era alta e parecia estar parada bem no canto mais escuro do terreno. Fiquei encarando a tela, tentando ver melhor,
mas a imagem oscilava. Pensei que podia ser um problema na câmera, então peguei a lanterna e saí para conferir. Fui caminhando devagar, ouvindo apenas o barulho dos meus passos e o vento mexendo as folhas. Quando cheguei perto do ponto escuro, iluminei tudo. Não tinha nada, nenhum sinal de movimento, nenhum barulho. Apenas o cheiro estranho que agora parecia ainda mais forte. Dei meia volta e segui de volta para a portaria. Quando me sentei de novo, olhei para o monitor. O chiado tinha parado, mas a sombra. Agora ela estava mais perto da câmera. Parei de respirar por um momento. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha acabado de olhar e não tinha nada ali. Mas agora aquela coisa parecia estar mais próxima, como se tivesse me observado enquanto eu fazia a ronda. O coração acelerou, a mão suou. Peguei o rádio e chamei o Almeida, que morava ali perto. Ele é com voz de sono e eu contei o que estava vendo. Ele riu. Ih, rapaz, você viu ele então? Meu sangue gelou. Como assim ele? Que porra é essa, Almeida? O silêncio demorou um segundo a mais do que devia. Depois, Almeida soltou um suspiro pesado. Deixa quieto. Não mexe com isso. Só fica na portaria e não olha para as câmeras do fundo. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Senti um frio na barriga. Olhei de novo para o monitor. A sombra não estava mais ali. Mas agora, bem no canto da tela, quase fora do enquadramento, eu juro que vi algo. 2 pontos brilhantes, como se fossem olhos refletindo a luz da câmera. Fiquei ali encarando aquilo, tentando entender. Mas de repente, a imagem da câmera travou. Tudo gelado. Fui tentar resetar o sistema, mas antes que eu conseguisse, a tela piscou e voltou ao normal. A sombra não estava mais lá. O que me deixou realmente nervoso foi que poucos segundos depois, ouvi um barulho vindo do corredor do galpão. Passos, pesados, arrastados, como se alguém estivesse andando devagar. Peguei a lanterna de novo, respirei fundo e segui na direção do som. Cheguei perto da entrada do corredor, iluminei e não vi nada. Mas os passos continuavam, mais à frente. Como se alguém tivesse acabado de dobrar a esquina. Engoli seco. Tentei me convencer de que era minha imaginação, mas a essa altura eu já sabia que não era. Respirei fundo e avancei mais um pouco. A cada passo, o ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse me empurrando para trás. O cheiro de ferrugem misturada com terra molhada ficou insuportável. Iluminei o corredor inteiro e nada. Mas os passos eles pararam de repente, bem na minha frente. Senti um arrepio na nuca e antes que pudesse reagir, ouvi algo. Uma respiração profunda, rouca, saindo das sombras. O feixe da lanterna tremeu na minha mão e então vi uma silhueta alta, magra, com olhos fundos brilhando no escuro. Eu tentei me mover, mas meu corpo travou. A figura apenas me encarou. Depois deu um passo à frente. O monitor da portaria apitou. As câmeras voltaram ao normal. A figura se moveu rápida demais e apagou a luz da lanterna com um estalo. E eu só consegui ouvir uma única frase, dita num sussurro que me gelou os ossos. Agora você viu. A partir daquela noite eu nunca mais trabalhei ali. Trabalhar como vigilante noturno nunca foi um problema para mim. Sempre gostei da tranquilidade da noite, do silêncio. Mas quando consegui esse emprego no estacionamento subterrâneo de um prédio comercial, percebi que
que essa paz podia ser uma ilusão. Na minha primeira noite, tudo parecia normal. Os carros estacionados em suas vagas, luzes fluorescentes piscando de vez em quando, câmeras de segurança cobrindo cada canto. Passei boa parte do tempo andando pelos corredores, conferindo se estava tudo certo, nada fora do comum. Lá pelas 2 da manhã, sentei na guarita para tomar um café. Foi quando percebi no monitor de segurança algo estranho. Uma das câmeras mostrou um carro preto com os faróis acesos no fundo do estacionamento. O problema é que não tinha nenhum carro ligado quando fiz a ronda minutos antes. Fiquei encarando a tela por um tempo. Nenhuma movimentação, ninguém entrando ou saindo. Resolvi ir até lá conferir. Peguei a lanterna e segui pelos corredores vazios, ouvindo apenas o eco dos meus passos no concreto. Quando virei a esquina, vi o carro. Um sedã preto parado entre as colunas de cimento. Os faróis ainda estavam acesos, mas não tinha ninguém dentro. Olhei ao redor, procurando alguma explicação. Nada. Dei a volta no carro, tentando ver melhor. Foi quando algo me fez gelar por inteiro. O ar dentro do estacionamento ficou mais pesado, como se tivesse ficado mais denso de repente. E então, pelo retrovisor do carro, vi um movimento rápido no fundo do corredor. Algo pequeno, rastejando pelo chão. Virei a lanterna para lá, mas não tinha nada. Apenas o eco da minha respiração acelerada. A essa altura, eu já sabia que alguma coisa estava errada ali. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o som de uma batida forte ecoou pelo estacionamento, como se alguma coisa tivesse se chocado contra um dos carros. Meu coração disparou. Apertei a lanterna com força e dei um passo para trás. Foi então que percebi. Os faróis do carro preto tinham se apagado sozinhos. Me afastei do carro preto, tentando manter a calma. O som da batida ainda ecoava na minha cabeça. Peguei o rádio e tentei chamar a central, mas só consegui ouvir estática. Olhei ao redor, buscando algum sinal de movimento. Nada. Respirei fundo e decidi voltar para a guarita. Conforme caminhava, um ruído baixo começou a se espalhar pelo estacionamento. Parecia um sussurro, distante, mas aumentando de volume a cada passo que eu dava. Parei e apontei a lanterna para o corredor à minha esquerda. Foi quando vi. Uma sombra se movia lentamente entre os pilares de concreto. Pequena, mas forma estranha, quase disforme. Minha boca ficou seca. O sussurro virou um chiado agudo. Tentei dar um passo para trás, mas o ar parecia pesado, como se algo me segurasse ali. De repente, as luzes do estacionamento piscaram e tudo ficou escuro por um instante. Quando voltaram, a sombra não estava mais lá. Apressei o passo. Cheguei na guarita e tranquei a porta. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. No monitor de segurança, todas as câmeras estavam cobertas por estática, exceto uma. A imagem mostrava a entrada do estacionamento, e no meio do corredor, parado e encarando a câmera, estava um homem. Pele pálida, olhos escuros como a noite, e um sorriso que não parecia humano. Tentei desviar o olhar, mas algo me fez continuar encarando a tela. A imagem tremia levemente, como se a própria câmera estivesse hesitando em capturar aquele momento. Então, sem aviso, o homem inclinou a cabeça de um jeito antinatural e levantou um dos braços, apontando diretamente para mim. O monitor piscou e a imagem desapareceu, substituída por estática completa. Meu corpo congelou. O silêncio absoluto do estacionamento foi quebrado por um som lento de passos, vindo do lado de fora da guarita. Eu não queria olhar, mas sabia que não tinha escolha. Levantei-me, tentando controlar a respiração, e me aproximei da janela. Lá fora, sob a iluminação fraca das lâmpadas piscando, a figura do homem estava parada a poucos metros da guarita. Ele não se mexia,
mas seu sorriso parecia ainda maior, como se estivesse esperando que eu fizesse o próximo movimento. Fechei os olhos por um segundo e, quando os abri novamente, ele não estava mais lá. Apenas o eco dos passos desaparecendo no corredor. Eu sabia que a noite estava longe de acabar,